Olá, se você não me conhece, o meu nome é Gabriel Ávila, eu sou advogado, consultor trabalhista, especialista em direito tributário e se inicia aqui hoje no canal do YouTube do Portal Contábeis mais um vídeo dessa série com pequenas doses de direito do trabalho. Não é surpresa para ninguém que politicamente o Brasil nos últimos anos está extremamente polarizado e também que o brasileiro nas últimas décadas se tornou muito mais politizado. Com isso, especialmente depois das redes sociais, os brasileiros falam e expressam cada vez mais as suas opiniões e os seus posicionamentos políticos, e a dúvida que surge em muitos casos é: eu posso ser demitido por exercer a minha liberdade de falar ou escrever o que eu penso sobre política, ou dizer quem é o candidato que eu apoio, quais são as minhas ideias? A princípio, não, mas vale a pena a gente detalhar um pouco o assunto para que não surjam muitas dúvidas, né? Inicialmente, a gente precisa lembrar que a democracia é um dos principais princípios protegidos pela Constituição Federal de 1988, quando o Brasil se redemocratizou. A Constituição surgiu após duros anos de um regime militar, onde alguns direitos fundamentais foram cerceados. E com o advento da Constituição de 88, foi um grande marco da redemocratização, com ampla participação popular, sendo repleta de garantias a todos os brasileiros, e uma dessas garantias, obviamente, está no artigo 1º, inciso 5º, que é o pluralismo político. E esse é um princípio que ele não vale somente para autorização da formação de diferentes siglas partidárias, de filiação, mas para também que seja chancelada a liberdade de todo e qualquer cidadão brasileiro de se filiar a um partido ou até defender as ideias, bandeiras dessa agremiação, porque a liberdade de expressão, que também é um artigo, também é um direito fundamental, está previsto no artigo 5º ali, inciso 9º da Constituição Federal. Isso dito, muito embora não exista expressamente esse assunto na CLT ou em nenhuma norma de natureza propriamente trabalhista, né, a dispensa de um empregado puramente pela sua opinião política pode sim ser considerada um ato discriminatório por parte do empregador, mas isso é muito difícil de se comprovar de maneira efetiva, ou seja, que o desligamento ocorreu por conta de uma fala, de um pensamento, de uma ideia. Isso porque as empresas elas não têm a obrigação de revelar os motivos que levaram à decisão de uma dispensa sem justa causa. A empresa pode tomar a decisão de demitir um empregado sem ter a necessidade de justificar. Justamente para isso existe o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que é uma forma de garantir ao trabalhador uma indenização, inclusive com um adicional de 40% sobre aqueles depósitos, no caso de uma demissão sem justo motivo. Então, fica muito complicado comprovar na prática qual foi a motivação e que, de fato, uma pessoa foi dispensada por um posicionamento político, né? Mas, se isso for possível, se o empregado tiver maneiras ou formas de comprovar que unicamente por conta de seu posicionamento político ele foi desligado, certamente ele pode procurar a Justiça do Trabalho para resolver a questão e buscar, quem sabe, uma indenização nesse sentido. Existem já decisões um pouco mais antigas, de 2014, 2015, 2019, com base em dispensas discriminatórias, mas ali havia claras provas da motivação que levaram o empregador a demitir o empregado. Mas é importante a gente lembrar que esses direitos fundamentais, embora fundamentais, princípios básicos da nossa democracia, eles não são absolutos, né? Havendo conflito entre princípios, o judiciário deve fazer
sistema de freios e contrapesos ali, contrabalancear para ver o que se aplica, o que prevalece naquele caso concreto. Entendemos que uma pessoa não pode ser demitida, em tese, por uma opinião, por uma fala, por um posicionamento político. Por outro lado, a gente sabe que muitos empregadores não querem esse tipo de conduta dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente de trabalho, seja porque isso não é interessante para o negócio, ou seja, para evitar conflitos entre empregados, especialmente considerando, como eu disse no princípio, que o Brasil vive um momento muito polarizado politicamente. Então, se o empregado deixar de exercer suas funções para participar de um evento de caráter político, ou emitir discursos de ódio dentro do ambiente de trabalho, ou se deixar de usar um uniforme de trabalho que é padrão para todos, para usar uma outra roupa ou algo que o identifique politicamente vinculado a um candidato ou a um partido, ou se o empregado que eventualmente se candidatou a um cargo eletivo comece a se autopromover para seus colegas dentro do ambiente de trabalho, ou seja, todas as atitudes que não têm ligação com o trabalho e estão sendo praticadas durante o horário ou dentro do local, são casos, sim, que podem levar a uma demissão com ou sem justa causa. Tudo isso depende da gravidade do ato. A gente até gravou um vídeo aqui há algumas semanas sobre demissão por justa causa, ou seja, acho que vale conferir. Procurem aqui no canal do YouTube do Portal Contábeis quais são os casos que é cabível uma demissão por justa causa, quais são os requisitos, o que você como empregador deve fazer para se resguardar. Mas, de qualquer maneira, se a dispensa não ocorrer especificamente por conta de uma opinião política, mas sim de uma atitude do empregado que atrapalha a rotina das suas atividades, é possível sim que seja feita uma demissão de cunho político, mas que no fundo é uma demissão por outro motivo, seja porque o empregado não está cumprindo com suas atividades de forma adequada, ou por insubordinação, ou por não estar seguindo alguma política interna da companhia. Então, assim, é livre sim a expressão por qualquer cidadão brasileiro, por suas convicções políticas, mas como tudo na vida, limites devem ser respeitados, pois do contrário a relação de emprego pode estar em risco. Então, se houver atitudes que tornam incompatível ou inviável a manutenção do vínculo de emprego, sim, pode o empregador romper o contrato de trabalho, tomando cuidado sempre em aplicar a demissão com ou sem justa causa em cada caso, né? E evitando dispensas discriminatórias que sejam tomadas com base única e exclusivamente com base em opiniões, né? A demissão ela deve ocorrer por outros motivos e, como eu disse, se for uma demissão sem justa causa, não é necessário comunicar nem documentalmente nem ao empregado a motivação da demissão, mas é claro que dentro de um contexto isso pode ficar comprovado, e se comprovada a demissão discriminatória, o empregador pode sim vir a ser condenado na Justiça do Trabalho a pagar uma indenização por essa atitude. Então, tomem sempre cuidado com manifestações políticas, quem é empregado, e o empregador, cuidado para não cercear liberdades e direitos dos seus colaboradores na sua empresa ou fora da sua empresa. Perfeito? Então, se tiverem dúvidas, se tiverem sugestões de outros temas, deixem aqui embaixo e vamos em frente.